Boa tarde a todos que nos acompanham pelas nossas redes. Sejam bem-vindos. Acompanhando o prefeito Odelmo Leão está o procurador da República em Uberlândia, Kleber Eustáquio, o procurador do Trabalho, Eliakim Queiroz, os promotores de Justiça, Lúcio Flávio e Luiz Henrique Borsari, o secretário de Saúde, Dr. Gladstone Rodrigues, e o vice-prefeito Paulo Sérgio. Hoje, a Prefeitura de Uberlândia dá mais um grande passo para recuperar a saúde pública de forma duradoura e avançar também no combate ao coronavírus, acrescendo a rede municipal de saúde e, de forma definitiva, mais 114 leitos hospitalares, sendo 30 leitos de UTI, e em breve poderemos acrescentar mais 26 leitos de UTI, para atendimento exclusivo do povo de Uberlândia. A Prefeitura de Uberlândia inaugurou o Hospital Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro em 2010, garantindo 236 novos leitos hospitalares para a nossa cidade. E agora, 10 anos depois, mais uma vez, a Prefeitura inova e amplia a oferta de leitos hospitalares, acrescentando mais 114 leitos ao Hospital Municipal, com uma solução inovadora, econômica e definitiva. Ao todo, a Prefeitura de Uberlândia passa a contar com 350 leitos hospitalares em sua rede municipal. Um avanço sem igual para cuidar bem das famílias de nossa cidade. Para dar essa notícia, passamos a palavra ao prefeito Odelmo Leão. Bom, boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar aqui o Procurador da República, doutor Kleber Eustáquio, o Procurador do Trabalho, doutor Eliakim Queiroz, que eu tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente agora, o promotor de Justiça e da Saúde, Lúcio Flávio, do Patrimônio e da Justiça, Luiz Henrique Borsari, o professor Gladstone e o senhor vice-prefeito Paulo Sérgio. O primeiro assunto que eu quero abordar aqui é que as pessoas que às vezes não querem contribuir com o trabalho que a Prefeitura vem fazendo na cidade de Uberlândia em combate ao Covid-19, ficam fazendo cobranças indevidas. Então, vamos informar. No Covid Uberlândia, até hoje, nós investimos mais de 46 milhões de reais. Isso vai ser demonstrado, inclusive, no balanço trimestral que será entregue, inclusive, ao promotor da área pública, doutor Borsari, nos próximos dias. E os recursos que nós recebemos aqui para a Covid na cidade de Uberlândia foram, em espécie, 27 milhões de reais. Então, nós temos aí uma diferença daquilo que nós recebemos e aplicamos de 18 milhões. Nesses recursos em espécie, vale ressaltar que do Ministério do Trabalho veio 1.200.000, que está incluído nesse valor aqui. E, portanto, esclarecido essa pauta, que nós somos tantos cobrados, eu vou dar a segunda pauta. Todos nós sabemos que, numa medida de emergência, nós fomos e ocupamos o Santa Catarina. No desenrolar desse período, e esse período vence em agosto agora, nós entendemos que esse hospital, mesmo depois da pandemia, vai ficar por conta da Prefeitura e à disposição do povo de Uberlândia, administrado pela Secretaria de Saúde, juntamente com o Hospital Municipal, e lá será uma extensão do Hospital Municipal para tratamento das outras doenças pós-pandemia. E, portanto, nós passamos a contar com 350 leitos em Uberlândia, de enfermaria e de Covid. Quero dizer mais um pouquinho ainda. O professor Gladstone
já está em entendimento com o Dr. Nelson, nós, primeiramente, queríamos certamente alugar um hotel. Não foi possível e nós buscamos uma outra alternativa. E nós já estamos em tratativa final para que possamos também assumir a administração de 80 leitos de enfermaria a mais, justamente buscando dar ao setor de saúde a tranquilidade necessária. Por outro lado, eu quero também ressaltar aqui o Ministério Público Federal e Estadual, inclusive nesta semana, nos entregaram 6 respiradores de UTI. E recebemos também do governo federal mais 10 respiradores de UTI e 10 de transporte. E nós já tínhamos autorizado a compra de mais 10 leitos de UTI. Então, nós vamos fazer aí um total de 26 leitos de UTI, que serão instalados 10 no Santa Catarina, que é esta compra já autorizada, e os outros 16, conforme disse o professor, irão para o Hospital Municipal, dando assim mais suporte à nossa rede hospitalar. Outra resposta que eu queria dar: hospital de campanha, você gasta, investe em equipamentos, em vários procedimentos, mas não tem uma estrutura de um hospital como Santa Catarina. Por isso nós fomos ao Santa Catarina. Porque o hospital de campanha, depois da pandemia, você desmancha ele e não sabe o que fazer com o equipamento que está ali dentro. Então nós estamos administrando da maneira mais séria que nós podemos administrar nesse momento de crise, para que o povo de Uberlândia tenha, sim, uma boa travessia nesse momento de pandemia, tanto na saúde como na economia. E, portanto, eu assino agora esse ato e, a partir de agora, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, junto com a Justiça, que irá decidir o valor dessa desapropriação. A Prefeitura fará os depósitos de acordo com o Ministério Público do Trabalho, para que ele possa honrar os compromissos que tem nesta ação trabalhista que eles estão movendo contra o Hospital Santa Catarina. Então, portanto, é essa notícia que eu tinha para dar no dia de hoje. E passo agora a assinatura deste ato e vamos ficar à disposição da imprensa para que possamos esclarecer qualquer dúvida que porventura possa haver. Por enquanto, obrigado. Assim, o imóvel do antigo Hospital Santa Catarina será incorporado ao patrimônio do povo de Uberlândia e deixa de ser um anexo provisório para se tornar uma unidade de atendimento permanente do nosso Hospital Municipal, que neste momento, em função da pandemia, permanecerá dedicado exclusivamente ao atendimento de pacientes com coronavírus. Ouviremos agora o promotor de justiça, doutor Lúcio Flávio. Senhor Prefeito Municipal, Odelmo Leão, prezados colegas do Ministério Público Estadual, Dr. Luiz Henrique Borsari, Ministério Público Federal, Dr. Kleber, Ministério Público do Trabalho, Dr. Eliakim, nosso secretário de Saúde, professor Gladstone, nosso vice-prefeito, Paulo Sérgio. Senhoras e senhores, é com muita alegria, mesmo nesse momento de sofrimento que nós estamos passando, receber uma notícia como essa. Acima de tudo, senhor prefeito, o senhor, mais uma vez, está demonstrando a sua disposição administrativa. Me lembro, antes mesmo de 2010, o senhor foi provocado por nós do Ministério Público. Lançamos um desafio.
de construir um hospital público municipal. Posteriormente, com a chegada do professor Gladstone, que fez uma análise técnica e viu a viabilidade, o hospital municipal virou uma realidade. E sem medo de errar, foi a maior obra da sua administração naquele momento. Hoje, o senhor, mais uma vez, demonstra essa capacidade administrativa. Com a, agora, desapropriação do Hospital Santa Catarina, um hospital que estava ocioso há muitos anos, com dívidas trabalhistas, com questões acionárias. Enfim, um hospital que precisava uma solução. E o povo de Uberlândia precisava também de mais leitos. Hoje a cidade cresceu, Uberlândia tem mais de 800 mil habitantes. E com essa pandemia, a necessidade de leitos ainda tornou-se maior. Antes mesmo da pandemia, nós tínhamos um déficit entre leitos UTIs e ambulatoriais em torno de 700. Então, eu sei que esse desafio é grande, mas eu quero aqui, em nome do povo de Uberlândia, em nome dos usuários do SUS, falar a Vossa Excelência, muito obrigado pelo que o senhor tem feito pela saúde de Uberlândia. É com atitudes corajosas como essa que a cidade cresce. A cidade ela é uma cidade diferenciada. E, nesse momento, graças à sua capacidade administrativa. Então, em nome do povo, dos usuários do SUS, em nome do povo de Uberlândia, eu quero parabenizá-lo e agradecer pela tudo que o senhor tem feito na área da saúde. Com a palavra, o Procurador do Trabalho, doutor Eliakim Queiroz. Prefeito Odelmo, boa tarde. Demais colegas de Ministério Público, vice-prefeito, professor Gladstone. Parabenizo, prefeito, o senhor pela forma que tem conduzido essas questões da saúde, embora eu acompanho realmente à distância, porque não é a nossa área, né? A gente acompanha à distância e ao noticiário, mas a gente percebe que está muito bem conduzido, né? E que o senhor está de parabéns, e é disposto a medidas ousadas e a medidas concretas, como essa desapropriação do Hospital Santa Catarina, né? Então, eu parabenizo o senhor, a equipe, por essa medida. Vou fazer um breve histórico do envolvimento do MPT nessa história, no seguinte sentido: em 2016, diante da bancarrota iminente do estabelecimento, né, do empreendimento, o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação pleiteando uma intervenção na empresa para tentativa de salvar o empreendimento, para a continuidade das atividades do hospital. Essa ação, além da tentativa de intervenção, ela tinha o objetivo de receber, né, os direitos dos trabalhadores que estavam sendo lesados, que estavam perdendo emprego sem receber os seus direitos. E também essa ação tem um objetivo de responsabilização das pessoas que conduziram a bancarrota do estabelecimento. No primeiro aspecto, não houve sucesso, a intervenção, eu não me recordo, ela não foi deferida a tempo, me parece que ela não foi deferida a tempo pela Justiça, de maneira que não houve os procedimentos de continuidade do estabelecimento. Acabou, fato notório na cidade, né? Eu acho que em 2016 mesmo, que o hospital fechou, desde aquela época. E todos nós, o MPT, além do interesse no emprego, né, numa unidade que empregava mais de 400 pessoas, me parece que chegou a 600, então nós tínhamos um interesse no emprego das pessoas, né? Tinha um interesse também, toda a comunidade tinha um interesse na saúde, mesmo como uma unidade privada, aquela unidade tinha um interesse muito grande para a nossa cidade, né? Bom, então, sem sucesso nessa área da intervenção, como já falei, ficou fechado.
Nós tivemos recentemente a sentença condenando algumas pessoas pela responsabilidade pelos danos aos trabalhadores, né, a responsabilidade trabalhista coletiva e também pelos haveres trabalhistas. Nós temos notícia que são mais de 300 ações individuais na Justiça, com certeza um valor superior a 10 milhões que os trabalhadores daquele estabelecimento, que perderam o seu emprego naquela época, nunca receberam. Então, assim, o próximo passo agora, prefeito, eu vou envolver todos os juízes do trabalho, né, assim, vamos fazer um levantamento concreto dos haveres, né, de quanto que esses trabalhadores têm pendente. Com certeza a Justiça tem esses dados, basta agora nós fazermos um levantamento. E eu louvo o senhor, a Prefeitura, por essa disposição de respeitar, né, a ordem do crédito trabalhista. O trabalhador, nós chamamos a dívida com o trabalhador é uma dívida alimentícia. São pessoas que precisam desse dinheiro para a sua sobrevivência. E, além de que é uma disposição legal, a gente vê essa disposição da Prefeitura, né, de, nesse momento de grandes dificuldades, inclusive econômicas, né, nós temos uma expectativa de solução num razoável prazo desses trabalhadores da nossa cidade receber os seus direitos, né? Então, o MPT está à disposição da Prefeitura, da comunidade, para caminharmos juntos na solução dos problemas e, no nosso caso, muito especificamente, os problemas envolvendo nossos trabalhadores aqui da cidade. Ouviremos agora o secretário de Saúde, doutor Gladstone Rodrigues. Nesta oportunidade, eu gostaria só de rememorar que a falta de leitos no nosso município é notória e no ano de 2007 havia já naquela ocasião 3 pareceres técnicos de técnicos do Ministério da Saúde que seriam necessários 750 leitos SUS a mais no município, apenas para a população da nossa cidade, não levando em conta a população da região, que a cidade polo frequentemente tem que atender parte da assistência à saúde de outros municípios regionais. Foi tomada a decisão naquela ocasião pelo prefeito Odelmo e foi então planejada a construção de um hospital de 250 leitos, sendo que o problema não seria resolvido na sua plenitude. Persistiria uma carência de 500 leitos. Mas era uma maneira do município atenuar o problema. E era o possível naquela ocasião. Feito esse esforço pelo município, no entanto, o Hospital Santa Catarina, com 110 leitos, veio a fechar. Em seguida, o Hospital São Francisco, com mais 60 leitos. E quando nós retomamos a administração no município, o prefeito Odelmo novamente, e eu novamente na posição de seu secretário, praticamente o nosso esforço foi neutralizado, porque aumentou 250, porém diminuíram 170 leitos. E agora fomos envolvidos pela pandemia, não havia naquele momento outra alternativa senão requisitar o Hospital Santa Catarina. Porém, nós hoje avaliamos que, dada a carência de leitos, dado o aumento da população, dado o aumento da população da região, não é possível o município, ao final da pandemia, devolver o hospital aos seus proprietários, quaisquer que sejam eles e em qualquer que seja a situação. Então, a decisão é difícil,
é uma ousadia. Eu costumo dizer que uma ousadia, ela tem que ter uma dose de racionalidade, porque senão é uma irresponsabilidade. Ou então é um suicídio, ousado demais, de uma maneira pouco racional, pode levar ao suicídio. Por outro lado, é necessário uma certa dose de ousadia, bem dosada, de modo a enfrentar os desafios que na nossa sociedade, no nosso município, existem, e nós temos que ter a coragem de ousar, de uma maneira razoável, de uma maneira racional. Então, hoje, esse ato reflete essa ousadia bem dosada, possível de ser enfrentada, porém que aponta que nós teremos êxito na pandemia e depois atenuaremos novamente a carência de leitos no município, sem resolver o problema, mas contribuindo para atenuar o problema existente de carência de leitos para a população mais humilde da cidade. Essa ficaria aí, então, apenas a memória, o esforço contínuo do município e a dificuldade de resolver plenamente o problema. Nós estamos gastando uma energia enorme, o prefeito está se dedicando 24 horas ao setor saúde. Eu agradeço nessa oportunidade de público todo o apoio que ele tem nos dado na área da saúde, priorizando essa área e reafirmo o compromisso de continuar junto a ele, junto à administração, lutando pelo bem da população mais humilde. Muito obrigado. Em nome do prefeito Odelmo Leão, agradecemos a todos que nos acompanharam nesta live. Tenham todos uma ótima tarde. Nesse momento, eu não tenho ideia desses aspectos financeiros, né, dessa declaração de utilidade pública. Tecnicamente é isso que ocorreu, né, a declaração de utilidade pública, desapropriação, né? Então, eu não tenho ideia de valores, mas estamos na expectativa justamente de que, como o crédito do trabalhador é o prioritário, que esses valores sejam direcionados para a quitação das dívidas com os trabalhadores, em primeiro lugar. A notícia que a gente tem é de que o empreendimento teria, além de dívidas trabalhistas, talvez dívidas de fornecedores, dívidas tributárias também, né? Mas não existe, eu não tenho acesso a essas informações concretas no momento, não. Sim, a ideia na Justiça do Trabalho, porque como que ocorreu? O Ministério Público tem uma ação que a gente chama de coletiva, né, em que houve a condenação pelos deveres trabalhistas. Agora, todos os trabalhadores, ou pelo menos 99%, têm a própria ação. Então, na própria ação, na ação de cada trabalhador, tem o seu valor já apurado, salvo alguma ação que ainda não transitou em julgado, alguma ação mais complexa, certos tipos de discussões. Mas as ações mais simples, com certeza, elas já estão na fase que a gente chama de liquidação ou até de execução.
Então, essas ações, eu creio que as varas do trabalho, cada vara faz o seu levantamento de uma forma muito rápida. Então, num curto prazo, eu espero ter um acesso realmente ao valor dos direitos trabalhistas. Para um número assim inicial, com certeza passa de 10 milhões os valores líquidos dos trabalhadores, mas pode ser muito mais. A gente tem notícia que são mais de 300 ações. Se você observar o Hospital Municipal e o anexo, são 350 leitos do município em funcionamento. Desses 350 leitos, 30 de UTI no Santa Catarina e 20 no municipal. Com esses leitos que nós vamos instalar agora, 10 do Santa Catarina, passaremos para 60. E com esses 21, né, professor, que nós recebemos, passará para 381. Mas a instalação dos 21 vai ficar sob a responsabilidade do professor. Ele já me disse que vai instalar no hospital municipal. O mais rápido possível. Nós temos que vencer a burocracia. Nesse momento de pandemia e de crise, eu conversava até com o promotor Borsari, e nesta confusão que está no Brasil, nós estamos tendo o cuidado necessário para que as nossas aquisições estejam todas rigorosamente dentro das leis e, logicamente, com os orçamentos, para que a gente possa, logicamente, fazer a melhor aquisição técnica e no melhor custo possível. Neste momento, está dando um protesto de comerciantes para a reabertura do comércio não essencial. O novo decreto será debatido a partir de quando? Para definir a reabertura? Eu entendo a questão do comerciante, eu não sou insensível a isso, mas eu tenho que ter a responsabilidade com a economia e também com a saúde pública, e principalmente os trabalhadores do SUS. Nós vamos tomar todo o cuidado, estamos discutindo isso essa semana, e provavelmente nós teremos novidade. Eu não sei qual vai ser, no momento oportuno eu direi. O processo jurídico será entre o procurador do município, o professor Eliakim e a Justiça. Logicamente, a questão trabalhista, já apurada pelo Ministério Público, não haverá discussões. Mas na parte patrimonial poderá haver discussões, sim. Questão de avaliação do imóvel, de equipamentos. Então, são uma série de coisas que nós vamos, a partir de agora, começar a discutir com o Ministério do Trabalho e com a Justiça para chegarmos a um bom encaminhamento. É o prédio principal e vai ser o setor mais algumas casas? Principal e anexo. Também. Bom, o destino é só pós-pandemia. Certamente eu posso estar aqui, eu posso não estar mais aqui. Então, isso é uma competência do próximo gestor da prefeitura e também da área da saúde. Mas só sei que ele será destinado, pós-pandemia, para o tratamento de outras doenças que possam ocorrer na nossa cidade. É mais um reforço na rede pública municipal. Portanto, pós-pandemia, nós temos que aguardar o pós-pandemia. Se eu ainda aqui estiver, o professor vai dar diretriz e nós vamos cumprir. E sobre os médicos? Os médicos, logicamente, nos 114 leitos do Santa Catarina já estão destinados lá. Os outros leitos do municipal já estão destinados lá. A questão é das 26 novas UTIs, é que o professor sempre diz, nós temos que saber da equipe de intensivista, a equipe de enfermeiros, que hoje é uma mão de obra escassa, não em Uberlândia, mas no Brasil. Hoje mesmo eu assisti novamente os comentários da falta de remédio
que está existindo na rede hospitalar brasileira para UTIs, que são as anestesias que estão faltando. Aqui em Uberlândia nós tivemos o cuidado de, já em março e abril, logicamente, fazer as aquisições necessárias naquele momento e tivemos estoque. Tanto é que tivemos estoques que nós tivemos que socorrer, inclusive, um determinado hospital particular, como também socorremos o hospital municipal. Nós recebemos essa notícia. Infelizmente, eu acho que todos nós deveríamos permanecer até o final da crise e não abandonar a crise. Eu não abandonei, eu estou aqui. E essa saída das entidades muda alguma coisa? Não. Deixamos de ter uma colaboração, mas pusemos também o Sindicato do Comércio, que está lá também hoje com assento, representando os comerciários e comerciantes de Uberlândia. Eu disse ao presidente do Uberlândia Esporte, você tem um Minas Consciente. Está o promotor Dr. Lúcio aqui da Saúde. Um dos últimos itens a abrir do Minas Consciente são determinadas categorias, entre elas o futebol. Então eu pedi ao presidente do Uberlândia que eu preciso de uma declaração do secretário de Saúde do Estado e do próprio presidente da Federação Mineira de Futebol. Assim eu entenderia que é uma autorização do governo do Estado juntamente com a Federação Mineira. Se todos colaborassem, certamente seria mais fácil. Estamos estudando possibilidade para a próxima semana? Sim. Mas, se for necessário, eu volto às situações anteriores, como várias cidades brasileiras estão fazendo isso. Belo Horizonte, Contagem, Ribeirão Preto, Estado de Goiás, Mato Grosso, alguns estados do Sul, Santa Catarina, são estados que fizeram abertura e estão tendo que retroceder. Se não tiver colaboração, entendimento que nós temos que ter os cuidados necessários, logicamente vai se complicando ao longo do tempo. Vocês trabalham muito com dados, tem dado da porcentagem de isolamento social da cidade de Uberlândia? O isolamento social nosso, que atingiu o maior ponto aqui, foi 53%. Depois disso, uma média de 39, 40, 41, 42. É um isolamento social que eu esperava alcançar um melhor número. O professor está ultimando a assinatura de contrato para que nós possamos usar os 80 apartamentos lá do Dr. Nelson, da sua clínica. Se tivermos necessidade, serão mais 80 leitos de enfermaria. Seria um aluguel. Acho que o secretário vai poder responder sobre o protocolo de manejo sintomático, sobre o tratamento. Vai ser usado, vai ter o uso de, eu esqueci o nome do remédio, ivermectina e hidroxicloroquina, os pacientes estão sendo tratados com esses remédios? O protocolo prevê tratamento tríplice. Paciente sintomático, mudou a orientação. Antes ele ficava gripado, na primeira semana nós conhecíamos pouca doença e ele deveria ficar no domicílio com uma gripe, aguardando ter falta de ar. O conhecimento científico evoluiu nessas semanas
e hoje a orientação é que ele não fique em casa. Ele procure o serviço de saúde e nós vamos fazer o tratamento precoce. O protocolo já existia desde o início com uma orientação, desde o início da pandemia. Porém, vai mudando conforme a fase e o conhecimento médico que evoluiu rapidamente aí nesses poucos meses. Então, agora, o tratamento é precoce, a partir do 2º e 3º dia. Não se espera resultado do exame laboratorial. O diagnóstico não é laboratorial. E o esquema é tríplice: hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina. 3 drogas, é o que está no protocolo. Dispensa-se também o eletrocardiograma para dar a hidroxicloroquina no paciente normal, que não seja cardiopata. Se ele for cardiopata, ele não deverá tomar hidroxicloroquina e o esquema aí será duplo de tratamento. É importante que a população entenda, então, que nós não estamos mais para instituir o tratamento dependendo do resultado da confirmação laboratorial. Como é pandemia, nós temos grande chance de acertar, em 90% dos casos, que é Covid. E então nós não podemos perder tempo aguardando o resultado do laboratório. Isso é o que o protocolo evoluiu para acrescentar. Ok? Eu queria só acrescentar um detalhe, que Uberlândia foi a cidade de Minas que mais testou, mais fez teste na população. Então, nossos números eram reais, diferente de outros lugares que eram estimativa. Então, isso foi muito importante para a condução dessa pandemia. E a outra questão que eu faço questão de frisar, que até a presente data, nenhum paciente veio a óbito sem assistência. E o que levou o comitê a tomar, ao prefeito, a sugerir ao prefeito esse decreto mais rigoroso nesse momento, é que os números, os hospitais particulares, os leitos de UTI dos hospitais particulares e da rede pública estavam lotados. Nós tivemos, na semana passada, uma paciente com um plano top de saúde, dentro de uma ambulância, e nenhum hospital particular tinha condições de recebê-la. Posteriormente, um dos hospitais particulares conseguiu adequar lá uma UTI. Então, que todo esse esforço, ele está sendo premiado, reconhecido no sentido de que a gente lamenta os óbitos que ocorreram, mas nenhum paciente veio a óbito sem assistência, principalmente na área pública. Isso eu faço questão de frisar.